Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Eu queria que, por bondade, se você pudesse, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós queremos meditar sobre esse texto, ver o que Deus tem para nos dizer. E nós vamos falar exatamente sobre essas palavras de Jesus. Eu quero dizer que esse texto é um registro das palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Tá? Se eu não estou me equivocado, esse é o quinto, o sexto sermão que eu prego sobre o Sermão da Montanha. Tá? E o tema de hoje que nós vamos falar é sobre a justiça do cristão, fugindo da ira e fugindo da impureza. Nesses versículos, nesses 9 versículos, Jesus falou sobre 2 temas muito importantes para a sua igreja. Falou sobre aquele que se ira e falou com aquele que tem um olhar impuro. E a gente precisa entender essas verdades, porque a cultura daquela época, você note que o texto começa com Jesus dizendo, veja o que é dito. Então Jesus faz uma diferença entre o que a comunidade religiosa daquela época dizia e o que ele dizia. Ele diz assim, olha o que é dito. O que Jesus estava falando? Ele disse, olha, veja o que o pessoal está dizendo. Os religiosos, o que as autoridades, os rabinos, os doutores da lei estão interpretando. Então Jesus está fazendo referência aqui ao 6º e o 7º mandamento. Tá? Então nesse texto aí de Mateus 5, 21 a 30, Jesus aborda 2 mandamentos, 6º e 7º. E aí ele recorre ao modo como os rabinos, como os escribas e fariseus, o povo autorizado para interpretar a Bíblia dizia. Ele disse, olha, eles estão dizendo isso. Eu, porém, eu que inspirei, digo como é que tem que ser. E é isso que nós vamos entender nesta noite, se Deus nos permitir, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, nós vamos sair daqui com uma certeza. Servir Jesus é mais sério do que muita gente está pensando. Vamos sair daqui com uma segunda certeza. Brincar de crente já não dá mais. Você tem que começar a entender que a palavra de Deus, ela põe as coisas no lugar, coloca em ordem as nossas vidas, mas servir a Jesus é um negócio sério. Jesus ainda busca um povo zeloso e de boas obras, que tem compromisso com sua palavra. Nós temos visto aí um número muito grande de cristãos, nós estamos muito felizes com isso. E eu sempre gosto de fazer uma distinção, uma coisa é conversão, viu, irmão Francisco? Uma coisa é o camarada se converter, outra coisa é ele aderir. Ele diz, não, eu só faço uma adesão. Então a gente precisa entender porque a palavra de Deus nos corrige. A palavra de Deus nos ensina. Aí eu recorro até uma frase do C.S. Lewis, que é um grande escritor inglês. Ele costumava dizer assim, se você deseja uma religião confortável, definitivamente eu não lhe recomendo o cristianismo. O que ele estava querendo dizer? Se você está buscando conforto espiritual, apenas ficar se sentindo bem, acertar as suas emoções, não, porque cristianismo é como Jesus disse, é renunciar, é negar-se a si mesmo, é tomar a cada dia a sua cruz. É para quem deseja caminhar para a glória de Deus, é para quem valoriza mais o que os olhos não podem ver, mas o que a fé vê. É para além, é para a eternidade, não é para as coisas perecíveis. E é aqui que Jesus acerta a nossa visão, uma visão do reino de Deus aqui. Então, diante desse texto, eu quero iniciar a minha fala falando que Jesus usa 2 ilustrações. Se relacionam muito próximo com o 6º e 7º mandamento. E que Jesus tinha em mente o homicídio e o adultério. Se nós formos observar, talvez, os pecados mais comuns da sociedade hoje, quais seriam? Será que a gente pensaria em chutar? Mas, sem sombra de dúvida, nós estamos num país, nós estamos num estado que morre muita gente, que tem muito homicídio, tá? Claro que se você comparar com as grandes capitais, ainda é pouco. Mas para a nossa realidade, por 100 mil habitantes, morre muita gente no nosso Piauí. E eu diria, talvez não tenha nenhum dado para mensurar sobre adultério, mas talvez seja um dos pecados mais corriqueiros, mais comuns, né? Que tem sido praticado e costumeiramente praticado. E aqui Jesus trata sobre essas 2 coisas, instruindo os seus filhos, aqueles que amam a sua palavra, aqueles que carregam o nome de crente, a fugir da ira e a fugir da impureza. Os versos 21 a 26, que é o que nós vamos analisar agora, ele fala sobre fugir da ira. E aí Jesus começa analisando o mandamento, não matarás. O que ele estava querendo dizer? Na realidade, se nós formos olhar, talvez a melhor tradução não seja nem não matarás, mas a ideia não cometerás
homicídio. Irmão, tem diferença sobre isso? Nós poderíamos passar aqui boa parte do sermão analisando as circunstâncias que, quem sabe, a morte de alguém seria, não estou dizendo que legítimo, mas pelo menos aceitável. Em que circunstâncias? Em situações de guerra. Você está lutando pela sua soberania, então morre-se muita gente. Há quem discuta, por exemplo, não é o caso do Brasil que se discute isso, mas pena de morte, a força do Estado executando alguém. Isso era corriqueiro, foi o que aconteceu com Jesus. Quem matou Jesus foi o Estado romano. Foi a força estatal que fez a execução. Em alguns países, a pena de morte é aplicada. É claro que isso nos faz efervescer diante de consciências mais sensíveis. Mas meu objetivo aqui não é discutir se pode ou não pode, mas a ideia que discutida nesse texto era: não cometa homicídio. E aquele homicídio premeditado, aquele homicídio visando de fato tirar a vida de alguém. Por quê? Porque a vida é um bem precioso. E quando nós pensamos no indivíduo que é feito à imagem e semelhança de Deus, ele é alvo do amor de Deus. E às vezes a gente costuma pensar que a imagem e semelhança de Deus é só para alguém que é bom à luz da sociedade. Mas infelizmente também, ou felizmente também. Porque nós temos a tendência de pensar que os nossos pecados são menos graves do que o do outro. Então quando a gente pensa num homicida, quando a gente pensa num criminoso, a gente tinha que morrer mesmo. Que sujeito horrível. Mas se nós pensarmos que aquele indivíduo, nos seus pecados, ele também foi alvo da graça e do amor de Deus. E que se ele se arrepender e fizer uma aliança com Jesus, ele é alvo do perdão de Deus. E isso não o desculpa de prestar suas contas com a sociedade, dos crimes que ele cometeu. Mas ainda assim, do ponto de vista espiritual, ele é reconsiderado. Jesus o ama com um amor eterno também, e foi por ele também que ele morreu. E obviamente que talvez, à luz da sociedade, os pecados dele cheirem mais maus. Mas se nós fôssemos fazer uma análise de consciência mais sincera, nós vamos perceber também que nos nossos pecados de estimação não são essas delícias todas, não. Apenas nós olhamos com mais misericórdia para os nossos pecados e com mais juízo para o pecado do outro. Eu costumo dizer que nós somos excelentes juízes para os outros e muito misericordiosos com os nossos próprios pecados. Mas o fato é que a ideia de Jesus aqui era um problema de interpretação das Escrituras pelos fariseus e escribas. Aqueles camaradas estavam olhando para o homicídio, para o 6º mandamento, e apenas aplicando uma proibição para o homicídio de fato. Ele estava dizendo: olha, sabe quando é que você está em pecado? Se você matar alguém, se você derramar o sangue de alguém, você cometeu um homicídio. A definição daquele povo para homicídio é: você matou alguém, derramou sangue de alguém, você é um homicida. E aí você vai ser julgado. E pronto. A ideia dele era basicamente isso. Jesus olha para aquele povo falando e diz: está errado. Não é assim não. Deixa eu dar aqui uma profundidade para esse texto. Deixa eu explicar para você como de fato a coisa é. Ele amplia. E ele disse: olha, se tão somente você, com pensamentos e palavras, além de atos, com ira e insulto, você já cometeu um homicídio. Aí você pega e olha agora isso: mas Jesus, pois eu já matei muita gente. É uma boa hora para a gente fazer uma boa análise de consciência. Porque aqui Jesus está ampliando a situação, não sou eu. Não estou criando regras, eu estou aplicando o que Jesus diz no Sermão da Montanha. A ira, ela é mencionada no verso 22, dizendo assim: todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E obviamente que existe ira santa. De quem é a ira santa? A ira de Deus. Deus se ira, mas não peca na sua ira. Até mesmo na ira de Deus, é uma ira santa e pura. A Bíblia reconhece a possibilidade de que pecadores se irem de forma justa. Quando o nome de Deus é escarnecido, muitos homens de Deus se iraram, mas era uma ira santa para defender as verdades do Evangelho. Mesmo sendo pecadores e falhos, eles conseguiam uma ira justa. E quando é que a ira é injusta? O que Jesus estava falando dessa ira injusta? É quando era uma ira fruto de orgulho, fruto de vaidade, fruto do ódio, fruto da malícia, da vingança. Essa era uma ira injustificável.
De modo que Jesus adverte e diz que nós não deveríamos chamar ou insultar o nosso irmão. Em aramaico, a expressão que Jesus usa era raca, que quer dizer oco. Quando se traduz para o grego, a expressão é more, que quer dizer tolo. O que Jesus estava dizendo, alguém que insulta o seu irmão, chamando ele de oco ou de tolo, está cometendo um pecado. Olha só como é grave. E aí eu tive que recorrer a um estudioso bíblico, porque quando a gente pensa no nosso contexto, a gente diz assim, Jesus, eu estou precisando me consertar hoje, porque tem hora que a gente diz umas coisas com os camaradas, né, irmão Francisco Urquiza? Mas o fato é que eu tive que recorrer ao A.B. Bruce para tentar botar um pouquinho de ordem aqui nesse contexto. E ele diz o seguinte, raca era uma expressão de desprezo pela cabeça. Era como se alguém estivesse dizendo assim, você é um estúpido. E aí ele começa, e more expressa o desprezo pelo coração e caráter, como se você estivesse dizendo para alguém, você é um patife, você é alguém sem moral, você é alguém inescrupuloso. A ideia aqui era que pensamentos iracundos, pensamentos de ira, e palavras de insulto, que muitas vezes não levam à consumação do ato de homicídio, diante de Deus, elas são equivalentes a homicídio. Olha a seriedade, irmão. E aí a gente precisa recorrer à Bíblia e parar de olhar os versículos apenas que dizem como a gente é abençoado, e olhar para aqueles versículos que condenam as nossas falhas. Se você recorrer a 1 de João 3,15, João declara, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Meu irmão, o negócio é sério. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que estamos vivendo a nossa vida cristã com rancor, com ódio pelo nosso irmão ou por alguém, e alimenta aquilo e vive como se nada tivesse acontecendo. Mas aqui nós somos chamados diante de Deus a entender que caminhar com Jesus é negar-se a si mesmo, é negar inclusive o seu direito muitas vezes para caminhar para a glória de Deus. É por isso que muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a sociedade e vemos que os crentes não fazem diferença nenhuma, que na maioria das vezes são piores do que os ímpios. Que tristeza, que vergonha. Não é à toa que você vai ver o nome de cristão associado a desvios, a corrupção. Que tristeza para o evangelho. Que tristeza. Porque nós precisamos, irmãos, representar a bandeira do evangelho em sinceridade. É mais do que proferir palavras e dizer versículos isolados. É viver a realidade do evangelho. E eu, estudando esse texto, eu me assustava e dizia, meu Deus, como eu estou distante da verdade do evangelho. Como a gente tem brincado de ser crente. Porque o ensino de Jesus está aí. A palavra de Deus está aí. E todos nós seremos indesculpáveis, porque nós temos acesso à palavra de Deus. Nós temos acesso ao que a Bíblia diz. E aí a gente precisa entender que os nossos pensamentos, olhares e palavras indicam, como algumas vezes nós até nos atrevemos a dizer, por mim podia era morrer. Ou será que a gente já não pensou algumas vezes isso? Que tristeza, não é? Mas Jesus nos alerta com relação a isso. Que um desejo assim, ele é uma infração contra o 6º mandamento. Possivelmente os rabinos estivessem ensinando que o homicídio em si era a única infração. Que a única penalidade era a sentença humana, o julgamento do próprio tribunal humano. Alguém matou, as autoridades pegam, julgam e prendem. Mas Jesus diz, olha, aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. O julgamento aqui, imposto por Jesus, não era só o julgamento da mão humana, mas o próprio julgamento de Deus. E aí ele ainda acrescenta no verso 22, dizendo assim, o insulto não só exporá o julgamento do tribunal, das autoridades, mas também ao fogo do inferno. Sim, irmão, que é isso? Ainda em 2022 a gente ainda está falando em inferno. Quem mais falou em inferno foi Jesus, não sou eu não. O problema é que a gente deu uma amaciada e não pensa que se nós não vivermos uma vida para a glória de Deus, se nós não vivermos uma vida de verdade, nós escaparemos, mas não. Aqui o que Jesus diz é que o indivíduo que assim procede, ele está em risco.
ele está em risco de uma condenação eterna. Ele está em risco de uma separação eterna de Deus. Ele está em risco de viver para longe de Jesus eternamente. Jesus ampliou tanto a natureza da penalidade como a do crime. Jesus diz, não é só matar de fato. Se pensar em insultar, é como se estivesse cometendo homicídio. E o julgamento não é só o julgamento dos homens. Para quem matou de fato, tem ainda o julgamento no tribunal de Deus e uma sentença de condenação ao inferno para aquele que assim pratica, não se arrepende e não se corrige. Ou seriedade. É por isso que Jesus diz assim, se pois, ele faz o verso, e dá uma aplicação prática. Ele está dizendo que a ira e o insulto são sérios e perigosos, que nós deveríamos fugir deles, como se eles fossem pragas, e tomar precauções o mais rápido possível. E ele ainda pega e apresenta duas ilustrações. A primeira, ele recorre ao sistema sacrificial daquela época, dizendo assim, olha, se você for oferecer sacrifício a Deus, tome cuidado. A segunda, ele recorre a um exemplo e ilustração de alguém que está indo ao tribunal receber uma sentença. Ele usa essas duas expressões para mostrar a seriedade, para mostrar o compromisso que aquele que carrega o seu nome deve ter. O que ele estava dizendo? Vamos tentar traduzir aqui, eu vou usar a expressão do John Stott, pregador inglês, um grande expositor da palavra de Deus. Ele diz o seguinte, traduzindo para os nossos dias, se você estiver na igreja, no meio do culto de adoração, e de repente se lembrar que o seu irmão tem um ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente e vá fazer as pazes com ele. Não espere que o culto termine, procure o seu irmão e peça-lhe perdão. Primeiro vá e depois venha. O que John Stott estava nos apresentando aqui numa ilustração prática para os nossos dias, acerca daquilo que Jesus estava falando é, se você está diante de Deus, vai apresentar a sua oferta, e lembra-se que tem algo para acertar. Deixe sua oferta, corrija a sua vida, vá e depois venha. Porque não dá para enganar, não dá para fingir. Diante de Deus precisa estar limpo, precisa estar com vida acertada. Não é de qualquer maneira, irmãos. Irmãos, nós estamos perdendo, nós estamos num tempo que tem se perdido a sensibilidade da seriedade que é servir a Jesus. Canta-se de qualquer maneira, prega-se de qualquer maneira, serve-se de qualquer maneira. Cadê o temor ao Senhor? Eu sou de um tempo que o povo tinha temor. Se o camarada tivesse dúvida que ele estava em pecado, ele já ficava ali, nem se levantava. Disse, não, pastor, não quero oportunidade não. Eu não quero correr o risco de subir, porque eu sei que o que eu estou preparando, servindo ao povo de Deus é santo. Deus é um povo, Deus requer do seu povo santidade, irmãos. E aí às vezes a gente fica dizendo, mas por que a gente não vê milagres? Por que a gente não vê a manifestação de Deus? Como? Sem antes acertarmos o nosso altar, sem antes acertarmos a nossa vida com Deus, sem antes pararmos de simplificar o Evangelho para perdoar os nossos próprios pecados. Enquanto nós não cairmos de joelhos em arrependimento, entendendo a seriedade, não teve alguém, irmãos, que se encontrou verdadeiramente com Deus, que não percebeu o seu estado de pecado. Veja Isaías, no capítulo 8, ele diz, meu Deus, eu vou morrer, eu vi o Senhor, e eu sou um pecador. Meu Deus, eu vi o Senhor e vou morrer. Existia uma cultura no Antigo Testamento, o medo do povo de ver Deus e morrer, porque saberia que não poderiam suportar a santidade de Deus, as verdades da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos entender esta verdade. As figuras, Jesus ainda aplica mais outra, e o John Stott nos ajuda a entender. Se você tiver uma dívida, e o seu credor levá-lo ao tribunal para receber o dinheiro dele de volta, acerte as contas com ele rapidamente. Entre num acordo antes de chegarem ao tribunal, porque chegando lá será tarde demais. Aqui Jesus estava falando sobre essas duas figuras, ilustrando alguém que está num culto, prestando o seu sacrifício, e se percebe em falta, e precisa corrigir, e alguém que está indo a um tribunal, que um adversário está propondo algo contra ele. Ele está dizendo, acerte a sua vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, acerte a sua vida com os homens antes de chegar diante de Deus. E acerte as suas vidas com os homens antes de chegar diante das autoridades. De todo modo, Jesus estava dizendo, tenha uma vida limpa. E muita disposição em se manter deste modo, em de corrigir as suas falhas.
Aqui Jesus não está dizendo que o indivíduo, que o ser humano, que aquele que o serve, não corre o risco de pecar. Mas o que ele estava dizendo é que aquele que serve a Jesus e carrega seu nome tem que ter uma grande disposição em acertar os seus erros, em corrigir os seus erros. Ele está falando para alguém que pecou, que estava no culto, irmão Urquiza, irmão Sebastião, e se percebeu em falha. Jesus não o condena. Sabe o que Jesus diz? Acerte a sua vida, vá, peça perdão, corrija-se. Ele estava dizendo para alguém que a sociedade estava ali lhe acusando de estar faltando em um pagamento. E nesse pagamento, ele se percebeu e disse, vá, antes de ser exposto, antes de ser preso, se corrija, acerte-se, tenha disposição em acertar os seus erros. E aqui, irmãos, Jesus usa figuras diferentes, uma extraída da igreja, um culto, uma adoração, e outra extraída de um tribunal. Um diz respeito a um irmão. Você percebeu que seu irmão tem algo contra você, ou você tem algo contra seu irmão. Na segunda, ele fala de um adversário, a ideia de um inimigo. E aí, ele nos lembra que se nós estivermos num momento de adoração e nos percebermos em falta com o nosso irmão, nós deveremos parar, sair e acertar a situação. Se estivermos indo a um tribunal, antes de chegarmos lá, deveremos acertar a situação. Note um tom de urgência aqui. E é preciso que a gente entenda que muitas vezes, irmãos, nós não atendemos o chamado de Deus com essa urgência, com essa ação imediata. Nós somos ótimos em protelar, em deixar para depois. Jesus está dizendo que se o homicídio é um crime horrível, a ira, os insultos também o são. Qualquer atitude, palavra, olhar, pensamento, que de algum modo fere o nosso irmão, fere outro ser humano, Jesus nos instrui a corrigirmos, a revermos e acertarmos. Essas instruções, elas são extremamente práticas do sexto mandamento, com implicações inclusive lógicas. Nós somos chamados, irmãos, a evitarmos o homicídio perante Deus. Nós devemos tomar todas as possíveis medidas para vivermos em paz e em amor com todos os homens. É disso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, se possível, naquilo que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Servir a Jesus, irmãos, é viver com o coração limpo. Servir a Jesus é não viver dominado pela ira. Servir a Jesus é deixar que o próprio Espírito Santo frutifique em nós o fruto do Espírito, ou um gomozinho, né? Uma característica do fruto do Espírito chamada de longanimidade. Ser tardio em se irar. Ser tardio em exercer o juízo. Aprender a ser misericordioso, a aguentar e dizer, tá bom, Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a não responder como eu deveria responder. Me ajuda a responder não com as velhas práticas de um homem que ainda não se corrigiu com Jesus, mas me ajuda a responder como alguém que é dominado pelo teu Espírito. Irmãos, ser crente nos dias é difícil. Ser crente de qualquer jeito dá. Mas ser crente para ir morar no céu, para ter vida de crente, é difícil. E Jesus nos ensina isso. E eu continuo, fugindo da ira. Agora, fugindo da impureza, nos versos 27 a 30, Jesus trata outro tema. Ele diz assim, ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, olhe só, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que todo o corpo lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ir para o inferno. Agora Jesus sai do sexto mandamento e vai para o sétimo mandamento. Ele sai da proibição do homicídio para a proibição do adultério.
Novamente os rabinos estavam dando um jeitinho deles aqui. Novamente eles estavam restringindo a ação e a interpretação desse mandamento. Aqui eles estavam tentando limitar o alcance, a não adultério. Guardar o 7º mandamento é simplesmente se manter casto, puro enquanto solteiro, ou se manter fiel ao seu cônjuge dentro do casamento. Agora Jesus põe ordem na casa, ele diz, olha, o que foi dito foi isso, não foi? Mas deixa eu te dizer uma coisa, que é muito mais amplo. Não é simplesmente um ato de imoralidade. Jesus estava dizendo, assim como nós podemos cometer assassinato com palavras, nós também podemos cometer adultério em nossos corações e mentes. É disso que Jesus fala, todo aquele que com olhar, com intenção impura, já cometeu adultério em seu coração. Primeiro eu preciso fazer 2 pontos de esclarecimento aqui. Primeiro, os ensinamentos que Jesus está dizendo aqui, se referem ao sexo ilegal, fora do casamento, praticado por pessoas casadas ou solteiras. Ele não proíbe olhar para uma mulher. O que Jesus estava proibindo é fazê-lo com concupiscência, é com um olhar maldoso. E todos nós, que temos um mínimo de conhecimento, sabemos perfeitamente qual é a diferença. Em um olhar concupiscente, um olhar que atravessa o corpo, a alma, de um olhar puro, inocente. Todos nós sabemos a diferença. Todos nós conseguimos perceber a diferença entre olhar e cobiçar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a alusão de Jesus é a toda forma de imoralidade. Porque toda e qualquer prática sexual que é imoral no ato, também é imoral no olhar e no pensamento. É importante a gente entender aqui a equação que Jesus está propondo entre o olhar concupiscente e o cometer um adultério no coração. É uma relação, irmãos, entre os olhos e o coração. Entre as janelas da alma e aquilo que desce ao coração, nos aspectos de sede, de emoções e de mente. Jesus olha e diz o seguinte, o olhar concupiscente é adultério no coração. Em outras palavras, o adultério do coração é resultado do adultério dos olhos. É o que você coloca diante dos seus olhos. Irmãos, nos tempos atuais, que todo ser, praticamente, tem um telefone que tem acesso pleno à rede mundial de computadores, à internet de modo geral, numa velocidade absurda, onde você não precisa nem estar procurando pornografia para ela saltar na sua frente. Mais do que nunca nós precisamos fazer o trato de Jó. Sabe qual é o trato de Jó? Jó capítulo 31 e 2. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Senhor lá de cima? E qual herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Jó fez um acordo com seus olhos. Ele disse, eu não vou botar os meus olhos, aqui ele usa a instrução de uma virgem. A ideia dele é assim, eu não vou cobiçar alguém que não é a minha esposa. Eu não vou desejar alguém que está fora do meu alcance. Eu não vou pôr os meus olhos concupiscentemente sobre ela, com desejos imorais sobre ela. Mas isso aqui pode haver uma extensão disso. Eu não vou pôr os meus olhos na pornografia. Eu não vou pôr os meus olhos naquilo que não me pertence. Eu vou fazer uma aliança com os meus olhos de pô-los ele naquilo que edifica. E aí você pode aproveitar e já fazer uma aliança com seus ouvidos também, para não ouvir aquilo que não edifica, para não ouvir disse-me-disse, para não ouvir aquilo que atrapalha o crescimento do reino de Deus, mas se concentrar naquilo que edifica a alma, que faz encher o coração, que faz saltar de alegria, que faz pensar na eternidade. Faça uma aliança, irmão, com aquilo que você coloca diante dos seus olhos e daquilo que você coloca diante dos seus ouvidos. Nós somos chamados a esse compromisso, nós somos chamados a esse viver diferente. E aí, se você já aproveitou, filtrou os olhos, já filtrou os ouvidos, aí você pega, dá um nó na língua também, porque o bichinho que atrapalha o crescimento do reino de Deus. Você não tem uma arcada dentada aí, cheia de dente bonito, que você abre um sorriso. Quando for para falar mal dos irmãos, você dá uma segurada nela assim, dá uma apertada. Diz, eu vou segurar aqui. Eu ia dizer, mas não disse. Aí você já sai orando, Senhor, eu já pensei. Eu acho que eu já estou em pecado, mas me guarda. Eu estou com uma técnica agora. Quando eu começo a pensar nessas coisas, eu canto um corinho. Eu começo, ô meu Senhor, dá-me mais gratidão. Aí começa, aí saio do pensamento.
Escolha um corinho para você. Quando for para falar, deixa eu cantar um corinho. Quando vier o pensamento, você tira para outro rumo. Porque não vai edificar. Sabe o que vai trazer? Prejuízo para a tua alma. Vai minar tuas forças espirituais. Daqui a pouco você vai orar e vai começar a pensar nos defeitos, nas dificuldades. Porque eu deixo eu dizer um negócio para você. Todos nós temos dificuldades. Se você convivesse comigo alguns minutos, você diz, meu Deus, só Jesus mesmo para gostar dele. Porque eu tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades. É por isso que a nossa caminhada não é olhando nem para a direita e nem para a esquerda, é olhando para Jesus. É o exemplo lá de Pedro caminhando sobre as águas, enquanto está olhando aqui para Jesus, caminhava que era uma beleza. Quando ele começa a olhar para as dificuldades, sabe o que acontece? Afunda. Afunda. Afunda a vida de oração, afunda a vida de comunhão, afunda o desejo de vir para a obra de Deus, para a igreja. Afunda tudo. Mas se nós estivermos ligados com Jesus, pode estar um afundando de um lado, outro afundando do outro, você está pisando por cima das águas, chega a estar no shot. Porque nós precisamos crer desse jeito, irmãos. Nós precisamos caminhar desse jeito. E aqui, o controle do seu coração era devido ao controle dos seus olhos. Irmãos, os atos vergonhosos, eles procedem de pensamentos vergonhosos. A imaginação inflama e causa indisciplina nos olhos. Sempre que homens e mulheres aprendem a controlar os seus olhos, aquilo em que ele põe os seus olhos, fica mais fácil controlar os seus desejos. Você sabe por que hoje o Instagram é uma mina de pessoas ansiosas e depressivas? Porque viver dentro do Instagram é a melhor coisa do mundo. Lá todo mundo é magro, todo mundo é bonito, todo mundo viaja, todo mundo é rico. É uma maravilha. Surgiu até uma frase, e fora do Instagram, você está bem? Não tem um negócio aí? Tem até filtro, irmão, você não precisa nem se maquiar. Não é não, irmã Sula? Tem uns filtros que é maravilhoso, né? Não estou dizendo que tu usa não, mulher. Estou dizendo que tem, né? Tu conhece. Maravilhoso, você não precisa nem passar maquiagem, só desliza um filtro aqui, acabou de acordar a cor mais linda do mundo. Porque é irreal. E se você vai basear a sua vida por aquilo, oh meu irmão, só Jesus. Então, aprenda a cuidar dos seus olhos. Porque antes, nós precisamos aprender a controlar os olhos da nossa carne e o nosso pensamento. E aí, quem sabe esse seja um momento, e eu não quero aqui legislar sobre o que alguém usa ou deixa de usar. Mas é muito importante você pensar sobre trajes, sobre vestimentas. E Deus me guarde de dizer o que você deve usar e do que você não deve usar. Mas eu quero apelar aqui, talvez seja sábio, a fazer uma distinção e uma consulta ao Espírito Santo que habita em você. Toda vez que você for sair, você dá uma bela olhada no espelho que eu sei que você tem. Aí você olha assim e diz assim, o que eu estou trajando, o que eu estou vestindo, está condizente com a serva de Deus, com um servo de Deus, porque também tem homem que não escapa, com o servo de Deus que eu sou, com a mulher de Deus que eu sou. Se a resposta for sim, ande com a cabeça erguida e vai e agrade ao Senhor. Se a resposta for não, dê crédito ao que o Espírito Santo fala, porque Ele continua falando. Às vezes a gente se faz de doido, irmão. Mas se ainda você tiver talvez o pensamento corrompido, pergunte para alguém que não serve a Deus como é que um crente tem que se vestir. Como é que um crente tem que andar e como é que um crente tem que falar. Se você não sabe, eu lhe garanto que os seus colegas sabem. Talvez você até tenha ouvido, sabe, crente pode fazer isso? Pensei que não podia. Ele sabe. Talvez você não saiba, mas ele sabe. E aí, há uma grande distinção, irmãos, em se vestir de forma atraente, elegante, bonita, e de uma forma sedutora, de uma forma que desperte os desejos. E aí, infelizmente, quando a gente trata de vestimenta, os homens chegam, racha a boca, fala Deus, ela para nas mulheres. Não é isso. Tem uns irmãozinhos que misericórdia, que as calças estão mais acorchadas do que não sei nem o quê. Ô, meu irmão, deixa o sangue correr também. Tem cuidado. Só Jesus. Então tenha cuidado. Não precisa apertar desse tanto, não.
Eu sei que está na moda, e eu até gosto de uns ternos slims, ficam bonitos, mas eu tenho cuidado para não despertar o desejo no outro. Nós estamos vivendo numa sociedade extremamente sexualizada, extremamente captada pelos olhares. E como povo de Deus, nós precisamos levantar a bandeira da distinção. Eu sou povo de Deus, eu sou diferente, eu não vivo como o mundo vive, eu vivo para a glória do meu Deus, eu me visto para a glória do meu Deus. Então a gente precisa fazer esse exercício de consciência, irmão. Nós somos inteligentes, nós somos sábios. Deus nos deu inteligência, e não só isso, nos deu o seu Espírito também. Nós sabemos quando nós queremos nos amostrar, e quando nós queremos apenas estar elegante, nós sabemos a distinção. Então precisamos ter cuidado com isso, irmão. Nos vestirmos, nos trajarmos para a glória de Deus. E aí o verso 29, eu já estou caminhando para o fim. Os irmãos, o menino da mídia aqui fica aperreado. Quando a Adonias começa a dizer que está ao fim, ainda ele prega mais meia hora. Mas calma aí, viu? Verso 29. Se o teu olho direito levar você a tropeçar, arranque e o jogue fora. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. E se a sua mão direita levar você a tropeçar, corte e jogue fora. Pois é preferível você perder a parte do seu corpo, do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Ou Jesus para falar de inferno aqui nesse texto. Mas ele tinha um compromisso com a tua alma. Ele quer cuidar de ti. E aí, a gente lê esse texto e diz assim, rapaz, que negócio assustador. Jesus manda arrancar um olho, transgressor, cortar uma mão e um pé infrator. Que negócio difícil é esse? E aí, a gente tem até que ter cuidado, porque existiram alguns cristãos que o zelo foi maior do que a sabedoria. E eles, de fato, deceparam parte dos seus corpos. Inclusive, existe um camarada chamado Diógenes de Alexandria, que se fez eunuco por conta própria. Se mutilou. Por isso, no concílio de Nicéia, ali por volta do 3º século, houve uma proibição explícita do concílio de Nicéia, que não poderia, proibiu a prática da automutilação, porque muitos, no intuito de controlarem os seus desejos, faziam amputações. Então houve uma preocupação dos pais da igreja de controlar esse problema. Mas aqui nós temos aqui Jesus fazendo um uso dramático. Jesus recorre a uma figura de linguagem. Ele usa o exagero para mostrar, não que ele era adepto da automutilação, mas para dizer que nós precisamos de uma abnegação moral sem concessões. Nós precisamos abandonar e levar a sério algumas regras e não abrir concessões de modo nenhum. O que Jesus estava dizendo aqui não era para a mutilação, mas para a mortificação. O que Jesus estava apresentando aqui era um caminho para a santidade, que não passava em se mutilar, mas passava em mortificar. A mortificação do corpo, o tomar a cruz e seguir a Jesus, significa, irmãos, rejeitar práticas do pecado com tal resolução que ou morremos para elas ou as condenamos à morte. Sem concessões. Ou nós morremos para essas práticas ou nós condenamos essas práticas à morte. Acabou. Eu não faço concessão, eu não abro mão, eu não vou caminhar por esse caminho. Eu tenho algo mais precioso. Eu encontrei algo maior, eu encontrei satisfação melhor. Porque eu ouso dizer que não há aquele que cede às suas tentações, que depois não está de joelhos, envergonhados, arrependido de ter praticado algo que envergonhou o Senhor. Prazeres passageiros. Eu costumo dizer aqui que é a síndrome de Esaú, que chega diante do seu irmão Jacó e diz assim, mas eu estou a ponto de morrer. Meu irmão, fome é ruim. Mas aquele homem não ia morrer de fome não, irmão. Mas eu vou morrer, me dá um pouco desse teu guisado aí. Ele disse, só se tu me der a tua primogenitura. Ele abriu mão de um direito de nascença por causa de um prato de comida. Ele transformou uma necessidade momentânea em algo maior do que uma necessidade eterna. E o que muitos têm feito é um prazer momentâneo, ele cede em nome de abrir mão de uma aliança eterna. Meu Deus! Muitos têm caído desse conto. Muitos têm posto em primeiro lugar as suas necessidades imediatas, em vez de parar e pensar nas necessidades eternas da alma, daquilo que Jesus preparou para os seus filhos. Veja só, eu recorro novamente aqui a um texto longo, inclusive,
do John Stott. Eu tenho caminhado com o John Stott esses dias, era um homem que não deveria ter morrido, mas Jesus levou, é bênção. Mas um homem assim com grande conhecimento, e ele tratando esse texto, ele diz assim, ó, se o teu olho faz pecar, porque a tentação assola através dos seus olhos, os objetos que você vê, então arranque os seus olhos, isto é, não olhe. Jesus não estava dizendo, pegue uma faca e tire, joga o olho fora. Ele está dizendo assim, arrancar no sentido de ser radical na sua decisão, de modo a não olhar. Comporte-se como se você realmente tivesse arrancado, ou os tivesse jogado fora, e estivesse agora cego, sem poder ver os objetos que anteriormente lhe levavam a pecar. Se você tem problema, irmão, com pornografia através das redes sociais, abandone seu celular. Se você não pode entrar num computador que sente o desejo de acessar um site que desagrada o Senhor, jogue fora. Abandone. Abra mão. Não negocie. Eu aprendi com o pastor Cirilo, do Santa Geração. Me edificou muito. Aprenda a respeitar a sua humanidade. Você é humano. Se você vai para determinados ambientes, quando você chega numa rodinha, você diz assim, Jesus, hoje eu não falo de ninguém. Mas na hora que você chega na rodinha, o pessoal, e aí, o que tu acha? E aí, tu viu aquilo? E aí, comenta. Aí você, rapaz, deixa eu rasgar logo. Aí, não vá. Não vá. Porque vai acabar com a sua edificação, vai acabar com a sua alma. Se você não pode estar sentado com alguém que você tem desejo, problema com álcool, e sente desejo por aquilo, não vá. Se você tem problemas em acessar coisas que não devem, não tenha. Não ponha diante de você. Fuja. Respeite a sua humanidade. Repito, se a sua mão, o seu pé, o faz pecar, porque a tentação o assola através de suas mãos, as coisas que você faz, ou através dos seus pés, os lugares que você visite, corte-os fora. Comporte-se como se na realidade você tivesse cortado e jogado fora. Irmãos, eu fico imaginando que nunca houve uma geração que esses ensinamentos de Jesus tenham sido tão necessários. A nossa geração nunca precisou ouvir tanto sobre isso, porque nós somos implacáveis e obstinados pelo pecado. Nós somos uma geração que se desculpa muito e que tudo não tem problema nenhum, que é besteira, legalismo. Nós somos uma geração que perdeu a sensibilidade, o temor do Senhor. Isso você observa de modo geral, é uma secularização geral. Porque eu convivi com muitos amigos na adolescência, que eles poderiam não ser cristãos, crentes da pessoa bendita de Jesus, evangélicos, mas tinham temor, não dizia palavrão por nada, mesmo às vezes não professando uma fé cristã. Mas hoje o que nós temos visto é uma prática tão rotineira disso, que às vezes até se sair disso é complicado. Até mesmo lutamos contra isso. E é uma luta. Nós precisamos estar atentos a isso. E aí eu já falei sobre a pornografia, e a gente precisa entender que a pornografia, antes de mais nada, ela ofende e rebaixa a mulher da condição de ser humano, de imagem de Deus, de auxiliadora, de objeto da graça do Senhor. Ela rebaixa um objeto. Então, se o homem cristão que se apodera e faz uso disso, ele tem que pensar naquela pessoa como uma irmã em Cristo, como alguém que foi alvo do amor do Senhor, e não rebaixar a um mero objeto para a satisfação dos seus desejos. Mas ainda ofende, inclusive ao próprio espectador, lançando sobre eles expectativas e estímulos irreais. Aquilo que está diante dos seus olhos é uma inverdade, é um teatro. E muitos têm consumido isso durante a juventude, vão para o casamento com uma série de expectativas e consequentemente, se frustram, porque não conseguem reproduzir aquilo que viu num vídeo, aquilo que viu numa revista, com o seu cônjuge. E para se satisfazer, mesmo dentro do casamento, precisa mais uma vez recorrer àquilo. E aí tem muita gente enganada, especialmente aos jovens, eu chamo a atenção disso, achando que para você se livrar dos seus problemas nessa área, é simplesmente casar. Lê do engano. Não entre dentro de um casamento
com esse problema esteja completo, tratado, limpo para entrar, porque você só vai fazer alguém sofrer. É um ledo engano achar que, não, pronto, eu estou aperreado aqui, eu estou abrasado, na hora que eu casar, acabou. Meu Deus, ledo engano. Você vai simplesmente piorar uma situação. Então, trate essa sua área com muita sabedoria, para então entrar nesse casamento. Ok? E aí, irmãos, o desejo sexual, ele é mais facilmente despertado em alguns do que em outros. Nós somos seres humanos diferentes. A disciplina e o autocontrole é mais fácil para alguns do que para outros. É por isso que nós precisamos ser misericordiosos. Eu já ouvi de pastor dizendo, mas tu é muito besta, tu cede a uma besteira dessa. Quem sabe para aquele pastor não é problema nenhum. Mas para alguém que luta contra isso, tem uma dificuldade. Nós precisamos ser misericordiosos e ajudar os nossos irmãos em oração, em conselho, em dividindo as cargas. O que nós temos liberdade de dizer aqui, irmãos, é que se o seu olhar o faz pecar, não olhe. Se o seu pé o faz pecar, não vá. E se sua mão o faz pecar, não faça. A regra que Jesus estabeleceu aqui não é uma regra universal, mas uma regra hipotética. Não se aplica a todos os discípulos, mas se aplicam àqueles que lutam nessa área. É disso que Jesus está falando. Se o teu pé, ele está pondo uma condição. Se o teu olho, para alguns, essa área não tem luta nenhuma. Alguém passa pela vida sem nenhum problema com pecados relacionados aos olhos. Mas outros já lutam praticamente toda a vida cristã com isso, vigilantes. O que nós somos chamados, irmãos, é a termos disciplinas espirituais. Sermos disciplinados e não abrir mão, e estarmos numa posição de vigilância, de sentinela, de alguém que está em alerta, porque o diabo está como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. É disso que o apóstolo Pedro fala, nos chamando a atenção que o inimigo das nossas almas está a todo momento lançando dardos, lançando coisas que vão nos atrair e nos tirar do centro da vontade de Deus. O que Jesus estava apelando aos seus discípulos, a mim e a você, é que é melhor perder algumas experiências nesta vida do que perder a vida eterna. Este ensino vai contra os padrões modernos de permissividade, onde tudo é permitido. Negar algum desejo, de modo nenhum. Mas nós precisamos entender o que o sábio Salomão disse, que tudo que ele desejou, ele não negou aos seus olhos, à sua mente e ao seu coração. Mas a conclusão que ele chegou foi que tudo era vaidade. Tudo era passageiro. Meu desafio, e com isso eu encerro em nome de Jesus, temos simplesmente de decidir se queremos viver para este mundo ou para o outro. Se queremos seguir a multidão ou seguir a Jesus. Deus nos ajude, paz a nós todos, em nome de Jesus. Amém.